Olá, por acaso você já se perguntou por que tanto se fala sobre o câncer de próstata? Por acaso você tem algum familiar do sexo masculino na sua família, talvez seu pai, um irmão? O que você acha em relação a se você pudesse diagnosticar uma doença tão precocemente e poder passar mais tempo com sua família, fazer aquela viagem que você gostaria? Eu vim hoje aqui falar sobre o câncer de próstata, um dos tumores mais frequentes do sexo masculino. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Otávio Berti, eu sou médico urologista aqui na cidade de São José dos Campos, aqui no meu querido Vale do Paraíba. Eu fui convidado para fazer esse vídeo em relação a essa campanha desse mês de novembro, o Novembro Azul, que é o mês de conscientização do câncer de próstata. Eu vou falar para vocês de uma maneira fácil, prática, objetiva e rápida tudo o que vocês precisam saber sobre a doença e desmistificar todos os preconceitos em relação aos exames que são feitos no consultório. Para a gente começar, a gente precisa mostrar para você qual a importância do câncer de próstata no Brasil e no mundo. A gente sabe que o câncer de próstata ele é um tumor mais comum, ele é mais frequente no sexo masculino, tirando os tumores de pele. Em 2021, no mundo, foram diagnosticados mais de 1,5 milhão de casos de câncer de próstata. E 11% dos casos de óbito por câncer nos Estados Unidos da América são devidos ao câncer de próstata, perde apenas para o câncer de pulmão. No Brasil, também o câncer de próstata é a segunda maior causa de óbito por câncer. E estimativas do INCA, para esse ano agora de 2021, são esperados mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata. Para se ter uma ideia, 29% dos novos casos de câncer, de todos os cânceres, é representado pelo câncer de próstata. Antes da gente falar agora sobre como fazer o rastreio, o diagnóstico dessa doença, a gente precisa entender qual que é a função da próstata de uma maneira básica e simples. Aonde fica a próstata? Para a gente entender. A próstata ela tem mais ou menos o formato, o tamanho de uma noz, e ela fica logo abaixo da bexiga. A bexiga ela tem a função de reservatório de urina. Ela se enche e quando atinge sua capacidade máxima, há um relaxamento da próstata e essa bexiga se contrai para esvaziamento desse conteúdo urinário. Portanto, uma das funções da próstata é no controle miccional. E a próstata, por dentro da próstata, a primeira porção da uretra está em seu interior. Uma outra função também da glândula prostática está em relação à função reprodutiva, a função sexual. A próstata ela é uma grande responsável pela produção do líquido seminal, que vai se misturar aos espermatozoides e vai ter uma função, portanto, reprodutiva. Outra grande dúvida dos homens é em relação aos sinais e sintomas de alarme para o câncer de próstata. O importante é a gente afirmar, a gente colocar para os pacientes que o câncer de próstata não é a principal doença da próstata. Existe uma doença que acomete os homens após os 40 anos de idade, em que há um inchaço, um aumento da próstata, que leva a alguns sintomas urinários, alguns sintomas miccionais. Essa doença a gente chama de hiperplasia prostática benigna, em que esse inchaço da próstata comprime o canal da urina, dificultando a saída dessa urina da bexiga. O paciente ele apresenta muitos sintomas, como dor para urinar, o paciente levanta várias vezes à noite para urinar, tem uma sensação de urgência, que é aquela vontade repentina e urgente de ter que urinar, um jato enfraquecido, uma dificuldade, um esforço para urinar. Ao contrário do que muitos pacientes pensam, esses sintomas muitas vezes, na grande maioria das vezes, não se deve ao câncer de próstata, e sim à hiperplasia prostática benigna. 85% dos problemas de próstata estão relacionados à hiperplasia e apenas 15% em relação ao câncer de próstata. O que acontece? O câncer de próstata, hoje, atualmente, ele é diagnosticado de uma forma assintomática. Na grande maioria das vezes, os pacientes não apresentam sintomas. O grande exame que revolucionou a urologia surgiu na década de 80, que é o PSA, antígeno prostático específico. Essa glicoproteína, que é produzida especificamente pela próstata, ela aumenta a chance de uma detecção precoce do câncer de próstata. Quando ela está aumentada, você também pode suspeitar de outras doenças, não só o câncer, como a própria hiperplasia e também como as infecções prostáticas, que a gente chama de prostatite. Portanto, com o advento na década de 80 do PSA, houve um aumento exponencial do diagnóstico da doença, do câncer. Uma doença antes da descoberta do PSA, que era descoberta em fase inicial em cerca de 20% dos pacientes, hoje, atualmente, a gente consegue descobrir precocemente, numa fase assintomática,
mais de 97% dos casos de câncer estão localizados. E por isso o paciente não apresenta sintoma algum. Mas quando o câncer de próstata ele dá sintomas, numa fase mais tardia, o paciente ele refere uma dor óssea, uma dor insuportável na região de todo o corpo, uma dor no esqueleto, no osso, que pode ser bacia, pode ser na região dos ombros, na região das costelas, coluna cervical, na coluna em geral. E também podem ter sintomas urinários relacionados com a doença avançada. Então o paciente também pode ter sintomas parecidos com hiperplasia. Além de insuficiência renal e óbito. Então, como é suspeitado o câncer de próstata no dia a dia do consultório do urologista? O câncer de próstata, basicamente, ele leva a sua suspeição diante de dois exames básicos, que é o PSA, como eu acabei de falar, e o exame de toque retal. Hoje, com o PSA, grande maioria desses pacientes são diagnosticados numa fase bem precoce, em que um PSA acima de 2,5 ou 4 em alguns casos, leva a suspeição ou a indicação de uma biópsia. Outro exame importante também é o exame de toque. A gente tem que desmistificar esse exame. É um exame que leva cerca de 10 a 15 segundos, é um exame indolor e pode detectar câncer em 10 a 15% dos pacientes que apresentam um PSA absolutamente normal. Por isso a importância desses dois exames. Na alteração do exame de PSA ou na alteração do exame de toque, onde é detectado um nódulo, você lança a mão de um método diagnóstico definitivo, que pode ser a biópsia. Na biópsia são colhidos fragmentos, cerca de 12 a 21 fragmentos das várias regiões da próstata, e esses fragmentos de próstata são enviados para um médico patologista, que vai avaliar a benignidade ou a malignidade, ou seja, um câncer presente nessa amostra. Existem também outros marcadores urinários e a própria ressonância magnética, que também pode auxiliar no diagnóstico do câncer de próstata nesses pacientes. Em relação ao rastreio do câncer de próstata no Brasil, acho que esse é o momento ideal, a importância desse vídeo está nesse tópico. Quais são os pacientes que devem fazer o rastreamento, procurar o seu médico urologista para detecção precoce do câncer de próstata? No Brasil, a gente, antes de indicar esse tipo de exame, de sangue ou toque, a gente sempre discute e compartilha a decisão do paciente com os riscos e os benefícios desse rastreamento. Lógico, os benefícios estão claros. Há um diagnóstico precoce da doença e uma diminuição da mortalidade, diminuição da doença, quando a doença se espalha pelo organismo, que a gente chama de metástase. Então, há sim um benefício em relação à mortalidade pelo câncer de próstata, ela é diminuída, e no mais de 97 a 98% dos pacientes, eles vão ter a doença localizada na região da próstata, favorecendo um tratamento e uma taxa de cura em mais de 90% dos casos. Só que existem algumas desvantagens. Uma das desvantagens seria, pela alteração do PSA, por exemplo, um maior número de biópsias, até biópsias em 2 ou 3 ocasiões, em que essa biópsia pode levar a algumas complicações, como um sangramento urinário, um sangramento no esperma ao ejacular, infecção na próstata e até uma infecção generalizada, em alguns casos. E também existe um outro grande problema que é muito discutido atualmente, é que existem alguns tumores de próstata, que a gente chama de uns tumores de baixa agressividade, ou tumores indolentes, que se você não fizesse esse rastreamento, não fosse atrás desses tumores, provavelmente ele não se manifestaria em vida. Portanto, não precisariam de tratamento. O problema é que esses pacientes com um diagnóstico de um tumor indolente, eles podem ser super tratados, ou seja, um tumor que talvez não evoluiria durante a vida, ele seria tratado levando às complicações do tratamento do câncer de próstata, como a impotência e a incontinência urinária, levando a um impacto social muito negativo para a população masculina. Como é feito o rastreamento no Brasil? Nós indicamos dois principais grupos de risco, que seriam os pacientes da raça negra e os pacientes que têm uma história familiar positiva, aqueles pacientes que têm parentes próximos que tiveram algum tipo de câncer de próstata, mama, por exemplo, que acometeu o seu familiar numa idade muito precoce, abaixo de 60 anos, ou que teve uma evolução trágica, um óbito por causa desses tumores. Esses pacientes têm um risco maior de desenvolver a doença. E os pacientes também da raça negra, eles apresentam tumores mais precoces e mais agressivos. E, portanto, eles devem realizar esse screening de uma forma mais precoce. E pacientes também obesos podem ter um tumor um pouquinho mais agressivo. A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia atualmente é realizar em todos os pacientes, independente do fator de risco, a partir dos 50 anos de idade, com exame de PSA e toque uma vez por ano. E naqueles pacientes que têm fator de risco, raça negra, pacientes obesos e pacientes com história familiar de um câncer de próstata ou mama, realizar esse screening já a partir dos 45 anos de idade. Eu gostaria de agradecer pela sua presença
nesse singelo vídeo e gostaria de me colocar à disposição para qualquer dúvida que você tenha. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!